Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, primeiro versículo. Quantos irmãos localiza? Quero ser grato ao Senhor, louvá-lo por mais essa oportunidade de poder retornar a esta casa. Deus seja bendito pela vida do pastor desta igreja, pastor José. Muito obrigado, José Antônio, muito obrigado por nos receber. Deus seja louvado pela vida do anjo dessa igreja, também pela sua muito digna esposa, irmã Márcia, né? Deus abençoe. Agradecer também ao meu amigo Everton. Deus abençoe. Everton que está aí na liderança aí, na coordenação. Deus abençoe. Aqui eu vivi momentos especiais. Aquele Aviva de 2017, surreal. Até hoje eu me alimento daquele Aviva Jovens de 2017. Glória a Deus. Saudando o pastor, saudei aqui também todo o corpo de obreiro dessa casa. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Primeiro versículo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. E não havia visões manifestas. Sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus dois olhos começaram a se escurecer, porque não podia ver. Versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, que estava a arca de Deus. Até aqui, podem se assentar, por favor. A proposta que eu tenho aqui para nós meditarmos, eu vou subsidiá-lo, esse texto, com um tema, a lâmpada que se apagou. O livro de Samuel, tanto o primeiro como o segundo livro de Samuel, foram um conjunto de profetas e a participação de Davi na composição, na escrição desse livro. Por volta do ano de 1204 a 1035 a.C., reúne Samuel, Davi, Gad, Natã, para fazer aqui os escritos desse livro. Os irmãos hão de convir comigo que este livro retrata uma história marcante no povo de Israel. Aqui nós temos alguns relatos acerca do governo teocrático. Na verdade, foi uma transição. O governo teocrático, teo, Deus, crático, popular. A transição desse governo para um governo agora de uma monarquia. O livro relata. Aqui fala sobre a história de Eli, e também a mais famosa e conhecida como a história de Samuel. Samuel dando o fim do período de juízes e fazendo essa transição do período agora para os reis. Aqui você vai encontrar todo o relato das monarquias, a história de Saul e também a história de Davi. E dentro desse contexto, eu tenho alguns desdobramentos dessa mensagem. Eu li aqui acerca da lâmpada que estava prestes a se apagar. E entendendo aqui, eu estava vasculhando versículos aqui, capítulos. No capítulo 2, no versículo 12, o texto afirma de forma categórica que era os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava mais com o Senhor. Esse primeiro relato, aqui eu consigo fazer uma separação de uma geração que não se importava mais com o Senhor. Essa geração já havia desistido daquilo que se refere servir ao Senhor. Entendemos que o contexto retrata também, no capítulo 2, versículo 26, Samuel crescia não só em estatura, como também em favor do Senhor e em favor dos homens. Aqui é uma segunda geração que vai vir em ascensão. A primeira geração é a geração de Eli, a geração dos seus filhos,
Ofni e Finéias, uma geração que deixaram a lâmpada se apagar. A lâmpada, ela foi apagada pela falta de comprometimento, pela falta de temor, de reverência. Eles deixaram para trás um grande regrado, uma grande história que eles não se importavam mais. O interessante aqui é que a palavra Belial é inimigos de Deus. A palavra Belial é inimigos de Deus. Essa geração tinha inimizade com Deus. Deus não se importava com essa geração. O Senhor não fazia caso algum. E o texto afirma que o Senhor buscava apenas uma ocasião para poder matar, exterminar e limpar. Pelo fato desses aqui feito tantas aberrações, atrocidades, de forma que o Senhor reprovou todas as suas atitudes. O interessante é que naquela época, segundo a história, diz que havia uma procura muito grande dos pais para entregar os seus filhos no templo. Na verdade, havia uma fome, uma escassez de comida. Segundo a tradição, diz que quando as mães, os pais, entregavam um filho no templo, era para livrar da fome e do sofrimento. A história diz que eram cerca de 2.000 crianças entregues ali no templo. Porém, Samuel foi diferente. Samuel foi um voto, foi um propósito que uma mulher angustiada, amargurada da alma, fez perante ao Senhor. Eu começo a entender que através da tormenta, através da amargura, do sofrimento, frutos começam a nascer, frutos começam a ser gerados. E você conhece a história de Ana. Ana era irritada, angustiada, era atribulada, porque não concebia. Na verdade, Ana não era estéril. O Senhor havia fechado, encerrado a madre de Ana. Pois bem, quando Deus fecha, Ele tem um propósito. Quando Deus fecha, Ele tem um propósito. Se Deus fechou, é porque existe um propósito. Se o Senhor ainda não te deu, é porque ainda você não foi capacitado. Se você está num período de capacitação, espera, vai valer a pena. Pregador, você não sabe o que eu estou enfrentando e o que eu estou passando. Verdade, não sei, mas uma coisa eu posso lhe afirmar: o sofrimento jamais vai invalidar o propósito de Deus na sua vida. O sofrimento, ele é um veículo que vai lhe conduzir para mais próximo do propósito de Deus. É na tormenta, é na angústia, é na dor que nós conhecemos a Deus. Eu quero lhe convidar a você se entregar sem reservas ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele tudo fará. Você tentou até o dia de hoje com as suas próprias forças, não foi? Você tentou até o dia de hoje com o seu intelecto, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. Deu certo? Não deu. É por isso que o Senhor te trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está tomando o controle, Ele está tomando a direção, e aquilo que um dia foi frustrado na sua vida será palco da sua vitória, diz o Senhor. Ana, angustiada ou não, na igreja, no altar, eu vou ser arrebatado aos céus e vou continuar pregando isso aqui, porque é forte. Isso é coisa de crente. Quanto mais Ana, pastor, era angustiada, irritada, Ana procurava o caminho da igreja e vinha para o altar. Procurava o caminho da igreja e vinha chorar nos pés do Senhor. Ana é uma geração que não buscava o Zap para poder desabafar, não buscava o Facebook para poder dar indireta. Não, a geração de Ana vinha para o altar e descarregava toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Eu quero te convidar a deixar no altar, porque quem vai resolver é Deus. E aquele culto foi diferente, porque Ana
saiu dali com uma palavra, e a palavra foi: vai. Deus conceda o desejo do seu coração. Ele hoje vai conceder o desejo do teu coração. Por que, pregador? Porque onde Jesus está, acontece coisas novas, novidade de vida. Ana voltou para casa e voltou com a vitória. Ana fez um voto ao Senhor, e o voto é: eu não tenho nada, já estou no limite das minhas forças, eu já não suporto mais, mas eu vou fazer um voto. Se tu me der, eu não quero para mim, eu vou dar para o Senhor. Ana entendia que aquilo que ele estava precisando, que aquilo que ela tanto sonhava e queria, era de propósito do céu. Quando você entende que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos não é propósito da terra, é propósito do céu. A sua família foi gerada pelo um propósito do céu. Não tem capeta no inferno, não tem pombagira do eu estou sentindo a presença de Jesus Cristo. Assim de quer, pregador, mas eu não tenho certeza. Irmão, acredite, a tua família, ela foi gerada no altar, e o altar tem o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro limpa, purifica, da selva. Eu tô quebado, de resube de bidi. Que presença gloriosa. Você pode adorar o nome dele? Você pode exaltar o nome de Jesus? Eu estou pregando para famílias que foram geradas no altar. A mulher entregou o voto, entregou na casa do Senhor. O interessante é que quando Samuel chegou na casa do Senhor, Samuel não chegou com a expectativa de ser sacerdote. Samuel não chegou com a expectativa de ser profeta. Quando Samuel chegou, Samuel não chegou com a expectativa de ser juiz e nem ministro. Mas algo aqui vai acontecer. A escolha de Deus. Quando Deus escolhe, Ele escolheu, ponto final. Quando Deus separa, Deus separou, ponto final. Tá para nascer alguém de uma mulher para poder impedir aquilo que Deus já separou para você, aquilo que Deus já reservou para você. O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ele vai dizer: antes que houvesse dia, ele já era. Ele quem? Jeová. Antes que houvesse o dia, ele já estava lá. Ele já estava constituído sobre o seu trono e sua eternidade. Antes que houvesse os firmamentos, o luminar maior, ele já estava lá. Antes de se formar a atmosfera, ele também já estava lá. Antes de se formar a Via Láctea, a galáxia e tudo que há em cima do céu, ele já estava com seu trono lá. E ele disse: quando eu decido fazer, quando eu decido operar, quando eu decido realizar, ninguém, absolutamente ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer. E Samuel estava crescendo, enquanto uma geração não se importava com Deus, fazia pouco caso do Senhor. Samuel era diferente. Segundo a cultura e a tradição da época, dizia que aqueles meninos que foram entregues no templo, alguns deles eram separados para alguns serviços. E um dos serviços que Samuel praticava era a limpeza das roupas sacerdotais. Ele estava limpando as roupas do sacerdote. Um dos serviços que era designado para aqueles meninos que iam para o templo servir ao sacerdote
era cortar as unhas, aparar as unhas do sacerdote e preparar também a sua comida. Aqui eu começo a entender que quando a voz do Senhor chegou até Samuel, a primeira coisa que Samuel fez foi se levantar e ir até o quarto de Eli, porque ele servia com excelência. Independente se era para lavar roupa, ele servia. Independente se era para poder preparar marmita, ele servia. Independente se era para poder cortar as unhas, ele servia. Então o seu primeiro chamado é para servir. Quem não serve, não servirá para um dia ser um líder, ser um pregador, ser um missionário, ai meu Deus do céu, eu vou falar. O seu primeiro chamado é para servir. Não importa a posição, não importa o cargo, Deus lhe chamou para poder servir. Então sirva a Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua sabedoria. Dê para o Senhor não só o corpo, mas a alma e também o espírito, porque o que Deus vai fazer vai te surpreender. Então era isso que estava acontecendo. O jovem Samuel crescia em favor dos homens e crescia em favor do Senhor. O jovem Samuel crescia em favor do Senhor, como também era nítido que ele crescia em favor dos homens. Um belo dia, estando Samuel já deitado, eu quero conjecturar, o menino trabalhou, Everton, a tarde toda. O menino entrou pela beira da noite, o crepúsculo da tarde trabalhando. Pastor, esse menino mostrava serviço. Ele amava o que fazia, pastores. Ele estava em pleno exercício das suas atividades. E ainda mais, ele prestava um serviço extra. Ele não tinha problema em fazer hora extra. Não tinha, porque a Bíblia diz que ele já estava deitado. Estando Samuel deitado, a lâmpada do Senhor se apagasse, estando Samuel deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, no templo do Senhor estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel. O próprio Deus decidiu ir lá e chamar Samuel. Sabe que eu posso aqui trazer uma interpretação? É que naquele meio ali dessas duas gerações vinha a primeira geração, que era a geração de Eli, os filhos dele. Então tinha uma parte de um culto reservado, sim, porque este culto que acontecia aqui era um culto regado de carnificina, era um culto que tinha churrasco, tinha bebida, tinha promiscuidade. E Deus decidiu não se manifestar lá. Para os nossos dias atuais, era o culto, nada contra, da parede preta, era o culto daquela igreja que tem um tampão no meio lá, nada contra, só apenas uma conjectura. Era aquele culto que o cantor famoso estava no altar cantando, o pregador também. Mas o Senhor decidiu não ir lá. Deus quis ir lá no quarto do serviçal. O Senhor quis ir lá no quarto de um menino humilde, de uma família simples, como era a família de Eucana e a família de Ana. Foi lá no quarto dele, foi procurar ele e foi conversar com ele. O Senhor não se importa com cultos miraculosos, com fama, com aparência. Não. O Senhor precisa encontrar os verdadeiros adoradores. Ele está em busca daqueles que o adoram, e o adora em espírito e em verdade. Então quando Deus foi encontrar Samuel, Samuel não entendia, Samuel não compreendia, não sabia quem era, não sabia quem era Deus, porque naquele tempo a visão, naquele tempo as profecias, as manifestações estavam escassas. Mas Deus foi em busca de Samuel. Deixa eu lhe contar o que aconteceu comigo. Um belo dia eu recebi uma profecia, ainda novo convertido.
E a profecia dizia: tu vai ser pregador do evangelho, tu vai pregar a palavra, tu vai viajar por esse Brasil e fora dele. Esses dias, quando eu estava lá no país do Paraguai, dentro daquela cidade de Catueté e rodando aquelas outras cidades, o Senhor me fez lembrar de onde Ele me tirou, de lá do interior da Bahia, da cidade de Ilhéus, do extremo sul, lá no Recôncavo Baiano, no meio das fazendas, das roças. Quando o Senhor foi lá, naquele barraquinho de madeira, no bairro Nelson Costa, aonde eu tinha apenas uma promessa, uma profecia que foi profetizada para mim. E quando eu recebi a profecia dizia: tu vai ser pregador do evangelho, tu vai pregar a palavra. Então eu comecei a ler a Bíblia, pastor. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse: eu vou ser pregador, eu preciso fazer jus, eu tenho que ler a Bíblia. E eu estava morando em um barraquinho de madeira que me emprestaram, e ali naquele barraco de madeira não tinha luz, não tinha água, era apenas um lugar para repousar a cabeça. E eu peguei um candeeiro. Quem conhece candeeiro? Peguei um candeeirinho de fifó, enchi de querosene, e ficava lendo a palavra, mas não entendia nada, não conhecia nada da palavra, não sabia nem o que significava o Salmo de número 93, 91 e nem o Salmo 23. E eu falei: Senhor, como eu vou ser pregador desse jeito? Como eu vou pregar a tua palavra? Tu tem falado que eu vou pregar, tu tem falado que eu vou ser um pregador, mas como? Aí uma bela madrugada, o Senhor disse assim para mim: eu vou lhe dar uma experiência, levanta daí que eu vou lhe mostrar um negócio aqui, vem cá. E eu levantei de madrugada, saí pelas ruas, saí pelos becos e fui lá para o centro da cidade de Ilhéus. E no meio daquela avenida Soares Lopes, o Senhor disse: dá um grito aí bem alto: Jesus te ama. Eu abri minha boca e dei um grito: Jesus te ama. E depois disso o Senhor disse: agora cala a boca, fica quietinho, volta para casa e fica lá e deixa eu fazer. Passaram-se cerca de 2 anos. Um belo dia fui convidado para poder pregar tarde, na tarde da bênção, na nossa sede, Avenida do Canavieiras, lá na Catedral das Assembleias de Deus. Missionária Maria Guiar, Nelma Barbosa. Era uma tarde bonita e lá eu ia pregar a palavra. E o Senhor falou para mim, disse assim: ó, tu vai ouvir um negócio e tu vai ficar quieto, tu não vai falar nada para ninguém. E eu sentadinho ali esperando a minha oportunidade. Veio um jovem, o jovem pegou o microfone, foi contar o testemunho e começou a narrar os fatos. E disse: no dia tal, na hora tal, eu estava lá no alpendre do meu apartamento, lá na cobertura, e uma voz chegou para mim e disse: pula daí, ninguém se importa com você, o seu pai não está nem aí, a sua mãe não se importa com você, pula, dá logo um fim nesse sofrimento. Mas ele disse que uma voz apareceu e ecoou, e a voz dizia: Jesus te ama. Eu já estava em lágrimas e o Senhor disse: fica quieto, não diga nada, não comente nada com ninguém, fica quieto, porque você será apenas uma voz. Que o avacel a joquebadá, Olibia baracel a jocoma na coma nessibi de quebadaca. Tu és uma voz. Adolescentes, tu és uma voz. Mocidade, tu és uma voz. Senhoras, tu és uma voz. Esse Jardim Capela vai ser impactado, porque Deus, meu Deus do céu, está levantando uma geração que vai pregar nesses becos, nessas vielas. Prepara, porque está chegando uma grande reviravolta de Deus. De Deus. Até o dia de hoje eu não encontrei mais aquele jovem. E o Senhor disse: não fale nada, porque quem faz sou eu. Tu és apenas um vaso. Não se apresente, não puxe para si a minha glória, porque a glória é minha e eu não divido com ninguém.
O Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel. Eu acho interessante é quando o Senhor fala com Samuel, quando o Senhor chama Samuel. O primeiro chamado é uma coisa maravilhosa, porque o primeiro chamado, Samuel se levanta, não entende, não compreende, não era culpa dele, é porque naqueles dias estava o povo todos desviado. Havia uma época quebrada, a moral do povo tinha caído, o povo se desviou. Mas quando ele vai até o quarto de Eli, Eli levanta e fala: não é eu que estou chamando, volta e deita. Pela segunda vez o Senhor chama Samuel. Samuel se levanta, vai até Eli. Eli diz: eu não estou te chamando, vai deitar, menino, deita lá. Pela terceira vez o Senhor chamou a Samuel. Quando Samuel vai no quarto de Eli pela terceira vez, eu fico imaginando a preocupação do menino, perguntando: está faltando alguma coisa para você? Está faltando, é o que falta, meu Senhor? É uma comida? O Senhor precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para poder servir. Eu vejo agora Eli lembrar, eu vejo agora Eli se recordar que essa mesma voz um dia procurou ele, essa mesma voz um dia foi em busca dele. É tanto que o Senhor falou com Eli, o Senhor levantou uma geração, mas essa geração desprezou o Senhor. Agora é a vez de Samuel. Eli vai abrir a boca e vai dizer: ô Samuel, faz o seguinte, eu já estou entendendo o que está acontecendo, eu já captei a mensagem. Da próxima vez que Eli chamar, você não vai vir até mim, você não vai comparecer até esse quarto aqui, porque o chamado que está vindo agora não é mais da horizontal, não vem mais do plano dessa terra. O chamado que está vindo aqui vem de forma vertical, ela vem de cima para baixo. E quando você ouvir a voz, você vai levantar sua mão e vai dizer: eis-me aqui, fala Senhor, fala Senhor, fala que o teu servo ouve. Pois bem, na quarta vez, pela quarta vez, o Senhor chamou a Samuel. E quando Samuel levantou a mão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala, fala que o teu servo ouve. Eu peguei 4 versículos da Bíblia Sagrada para poder retratar esses 4 chamados do Senhor para Samuel. Na verdade foi 4 ministérios que o Senhor deu a Samuel. Prepara aí, anota esses versículos, porque Deus vai falar com você. Lá no capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que Samuel ministrava perante ao Senhor. Aqui era Deus separando Samuel para o ministério de ministro. Sim, ele já ministrava perante ao Senhor. Lá no capítulo 3, versículo 20, desde Dan a Beceba dizia: tu é profeta, rapaz, tu é profeta. Nunca foi Samuel que bateu no peito e disse: eu sou profeta. Não, eram as pessoas que confirmavam o ministério de Samuel e dizia: tu é profeta, tu é profeta, tu é profeta. Então o segundo ministério de Samuel foi o ministério da profecia. Lá no capítulo 7, versículo 6, estava Samuel julgando o povo. Pois bem, se ele julga, é porque ele é juiz. Deus entregou o ministério de juiz para Samuel. Agora esse aqui eu fico crente, porque no capítulo de número 1, lá no versículo de número 7, diz que ele era sacerdote. Ele apresentava sacrifício ao Senhor. Eu fico imaginando ele pegando as estolas sacerdotal para poder vestir essas mesmas estolas sacerdotal que um dia ele estava lá na lavanderia lavando, limpando, mas ele fazia com cuidado, ele fazia com amor. Quem sabe ele tinha até um desejo de vestir as estolas sacerdotal. Ele não sabia, mas ele futuramente ia vestir as estolas sacerdotal. Oh, meu irmão, faça com amor, faça com carinho. Você é o próximo pregador que vai estar aqui em cima pregando. Deus vai te levantar, Deus vai quebrar do céu, do quebrar. Quem recebe essa palavra?
Conta-se uma história, um adágio popular, que um certo homem trabalhador trabalhou muitos anos para um homem muito rico, e no final aquele homem queria presentear e disse: faz o último serviço para mim, construa uma casa, use do bom e do melhor, não precisa economizar. Aquele homem já cansado, aquele homem já não queria mais fazer mais nada, foi para o campo, foi construir, pegou tudo de péssima qualidade, pegou tudo ruim, fez de qualquer jeito, sem prumo, sem alinhamento, porta torta, janela torta. No final ele pegou a chave e entregou na mão do seu senhor. O seu senhor, segundo o adágio popular, o seu senhor disse que pegou a chave e entregou na mão dele e disse: esse é um presente que eu estou lhe dando pelos seus anos de serviço. Irmão, faça, independente se vai agradar, se não vai agradar, faça como se fosse a sua última vez. Todas as vezes que eu subo no altar, eu prego como se fosse a minha última pregação. Congresso, prego assim. Festividade, prego assim. Convenção, prego assim. Culto no lar, culto na rua. Quem me conhece sabe. Prego para 1, para 10, para 1000, para 2000, para um ginásio. Não vou mudar o meu jeito de ser, de adorar. Não vou. Foi assim que Deus me constituiu. Então alegra o seu coração. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Não deixe a referência que é o Espírito Santo se apagar na sua vida. Como eu disse, a minha introdução hoje seria a lâmpada de Deus que se apagou. Na verdade, havia uma tradição, era um mandamento do Senhor. O fogo não podia se apagar sobre o altar, e nem a lâmpada podia se apagar dentro da casa do Senhor. Era de ofício do sacerdote, uma tarefa diária, que era manter acesa a lâmpada e o fogo aquecido. Levítico capítulo 6 versículo 12, Êxodo capítulo 27 versículo 20, é a ordenança do Senhor: lâmpada acesa e o altar queimando em brasa. Lâmpada acesa e o altar queimando em brasa. A geração de Eli desprezou essa tradição, desprezou esse mandamento do Senhor, e já estava prestes a se apagar a sua lâmpada. Se os irmãos observarem onde convir comigo, lá nos Salmos de número 115, 119, perdão, verso de número 105: a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e ela é luz também para o nosso caminho. Todas as vezes que você deixa a palavra, que você deixa os mandamentos, a lâmpada se apaga. Mas eu vim aqui no Jardim Capela para poder lhe dizer que a lâmpada vai continuar acesa, porque o Belém é casa do pão. Aqui tem palavra, aqui tem a voz de Deus. Então, pelo amor de Jesus, não te aparte da palavra do Senhor. Você lembra de Josué? Quando Josué assumiu, Josué estava apreensivo e com medo, porque era uma mudança de governo, mudança de liderança. Mas o que o Senhor disse para Josué: ô Josué, não te aparte do livro dessa lei, Josué. Ô Josué, você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo. Faça tudo conforme está escrito o livro desta lei, porque se tu for prudentemente executar tudo que eu te mandei na minha palavra, tu vai ser bem sucedido, tu vai ser sucesso, você vai ter crescimento, você vai desenvolver os desafios, você vai vencer, as suas dúvidas vão ser sanadas, a insegurança, o medo, o pânico, o pavor vai acabar, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela te traz conforto, segurança. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Já deu tudo certo, minha irmã, já deu tudo certo, meu irmão.
Caminhar para finalizar. São Lucas capítulo 11, versículo 34. A candeia do nosso corpo são os